Palavra do apóstolo Paulo. Gente, nós temos muitos dons que Deus nos concede, mas nós temos que buscar os melhores. Pastor, eu tenho que então separar os dons de Deus, qual que é melhor, qual que é menor, qual que é maior, qual que é mais importante, qual é menos importante? Segundo a direção do Paulo, sim, nós temos que buscar os melhores dons. Eu até posso dizer para você que de alguma maneira você talvez já ouviu isso aqui, mas não saiba que é um dom. Você, por exemplo, uma pessoa que quer viver os dons espirituais, o principal deles é o dom da salvação. Alguém sabia que salvação é um dom de Deus? Quem já sabia que salvação é dom de Deus? Sabiam? Pastor, salvação é dom de Deus. Como diz isso, pastor? Como assim salvação é um dom? Sim, é um dom que Deus concede. Lembrando que nossa salvação não vem por meio das nossas obras, mas vem de Deus, por um dom. Põe na tela para mim, não precisa de você abrir, Efésios 2:8. Efésios 2, versículo 8. Olha o que diz aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu creio pela palavra e a fé cresce o meu coração, e isso não vem de vós, não vem de mim mesmo, porque isso penso eu, em toda a vida cristã que tem até então, vivendo com Cristo, que o melhor dom é ser salvo. Amém, gente? O melhor dom é o ser salvo. O melhor que eu devo buscar é viver como uma pessoa salva. Só que esse dom, ele atribui vários outros. Porque para viver como uma pessoa salva, você tem que agir de acordo com as palavras de Deus. E o Senhor Jesus nos ensinou muito sobre isso. Vai comigo em João. João, capítulo de número 14, versículo 15. Se quiser deixar marcado o Coríntios, pode deixar marcado, a gente volta depois aí. João, capítulo 14, o versículo é o 15. Nós temos que ter um devido cuidado. João 14, versículo de número 15. Em nome de Jesus. Vocês estão com calor também? É só eu que estou com calor aqui. Está quente mesmo? Neudir, faz essa presa, por favor. Ajuda nós aí. Liga o ar aqui da frente para não gelar os irmãos lá atrás. Porque o pastor deu uma quentura aqui. João, capítulo de número 15, versículo 14, versículo de número 15. Acharam? Podemos ler? Diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vamos pensar um pouquinho assim, vamos guardar ponto a ponto que nós estamos lendo. Quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos, lembrando que esse contato não era através do Espírito, e sim fisicamente. Jesus, como homem nessa terra, ele chama os seus discípulos e diz para eles: se vocês me amarem de verdade, se vocês provarem que são meus amigos, é porque vocês guardam a minha palavra. Vocês provam que andam comigo de verdade, se vocês realmente vivem a minha palavra, ainda que seja debaixo de perseguições, de dificuldades, de apertos, em tantas quantas áreas da nossa vida. Porém, Jesus, ele deixa com clareza: hoje vocês têm quem vos console, porém chegará um tempo que vocês precisarão de outro Consolador. E ele fala: eu vou rogar, eu vou orar ao Pai, para que o Pai não deixe vocês sozinhos, ele vai enviar para vocês o Espírito Santo. Aqui começa para nós um entendimento que nós precisamos guardar para a vida toda. Você sabe que todo entendimento, todo estudo, se você não tiver um devido cuidado de sempre estar reciclando, de sempre estar se colocando novamente diante dessas matérias, que às vezes a gente sabe, mas vai deixando de lado, não vai praticando. Se nós não dermos atenção ao que o Espírito Santo nos ensina, os dons de Deus não têm valia para mim e para você, porque elas só vão ser aplicadas, Deus só vai capacitar-nos com dons, ou aumentar os dons em nossas vidas, a mesma maneira que eu me disponho a Deus. Deus não vai acrescentar um dom a você, por exemplo, de cura, para você curar pessoas, se você não quer orar por ninguém. Se você não se dispor para tal, Deus não vai capacitar você para tornar-se uma pessoa que cura pessoas com um dom. Quem entendeu, diga amém. Então, os dons de Deus, eles só vão ser manifestos na vida de uma pessoa que ela vai usar. Então, todo dom do Senhor só virá para algo que seja
útil. Se não tiver utilidade para Deus, Ele não vai te capacitar com dom algum, se você não for usá-lo. Se eu vivo como um salvo, eu tenho que falar, viver e agir como tal. Amém, gente? Então, a coerência nisso. Porém, aqui o que o Senhor Jesus declara, para que vocês não fiquem sozinhos, Ele fala, versículo de número 16, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Quer dizer, hoje vocês têm quem vos console. E Ele falava acerca dele mesmo. Ele falava dele, hoje eu estou com vocês. O próprio Senhor Jesus nos ensinou aquele dia, quando vieram os fariseus e falaram, seus discípulos não lavam as mãos, seus discípulos não jejuam, lembram disso? Jesus disse, eles não precisam jejuar, pois eles estão junto comigo, ou seja, eles estão andando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então o jejum, logo nós entendemos, quando eu começo a ter um certo sentimento, começo a me afastar, começo a perder o prazer das coisas de Deus, automaticamente eu preciso sim me aproximar do Senhor, jejuar, orar, para que o Senhor nos livre da tentação do pecado. Amém, gente? Quem está entendendo, diga amém. Guarde a palavra. Então Jesus está dizendo, eu enviarei a vós outro consolador. Quer dizer, nós nunca podemos estar só. Você não pode tomar uma decisão, você não pode andar, ou você não pode fazer um negócio, por exemplo, sem o Espírito Santo. Porque Ele está dizendo, vocês não vão ficar sozinhos. Aí Ele fala o versículo 17. Versículo 17 fala assim, o Espírito de quem, irmãos? Da verdade. Então quer dizer, aquele que ainda vive numa mentirinha, ainda está agindo longe de Deus. Uma das coisas que eu tenho que comentar antes da gente continuar. Muitas pessoas dizem assim, eu também sou filho? Todos são filhos de Deus? Sim ou não? Não, mas como o senhor pode falar isso, pastor? Quem é o senhor para dizer isso? Jesus Cristo falou. Ele disse, como que nós sabemos que uma pessoa é filho de Deus? Qual que são os ensinamentos da palavra que nos dá a garantia que somos filhos? Vamos lá, vamos começar. Primeiro, a pessoa se arrepende, aceitando Jesus como seu Salvador, único, sem colocar ninguém à frente, sem imagem, sem pessoas, sem igreja, o Senhor em primeiro lugar. Segundo, quando ela se arrependeu, ela vai querer sair do pecado. Diz a palavra que quando ela é batizada, ela é purificada dos seus pecados, e a partir daquele momento se torna filho, nova criatura, se torna um filho de Deus. Aí eu pergunto para vocês, não há pessoas que dizem, por exemplo, que uma vez que foram batizadas, são salvas para sempre? Tem ou não tem? Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas imagine, por exemplo, agora, uma pessoa que tem esse ensinamento que foi batizada e foi salvo. E se essa pessoa se tornou, por exemplo, um filho pródigo? O filho pródigo era filho? Era filho ou não? Era, porém se desviou, saiu do caminho do Senhor, saiu da presença do Pai. Deixou de ser filho? Não deixou de ser filho, mas saiu da presença do Pai. Quer dizer, há oportunidade para o filho pródigo? Há, mas o filho que não quer estar presente, deixou de andar com o Pai. Quer dizer, então o Espírito Santo de Deus, Ele vai sempre me fazer estar perante o Senhor. Permanentemente o Espírito Santo vai me estar unindo a mim, a você, ao nosso Deus. Então o Espírito Santo faz essa parte para que nós nunca estejamos sozinhos. Então pensando assim, só é filho de Deus aqueles que desceram as águas e permanecem no que Jesus falou, versículo de número 15? Se você me prova, você diz que realmente me ama, se você guarda meus mandamentos. Por exemplo, o que são os mandamentos? Ah, pastor, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o homem do teu próximo, da tua próxima, não, você não vai adulterar, enfim, quanta coisa nós sabemos que existe como mandamento, mas toda a direção da palavra, o pastor está pregando para você, vamos dizer que o pastor fala de perdão hoje, para você é o quê? Para mim é o quê? É mandamento, é uma direção. Deus está trazendo um mandamento, Ele quer tratar daquilo no meu coração. Vamos dizer que o pastor fale hoje sobre inveja, um assunto que o Espírito Santo ajuda a entender, a compreender, para que nós entendamos. Lembre-se disso, irmãos, o Espírito Santo, Ele vai tentar de todos os meios lhe avisar, para te não deixar cair.
Existem coisas, por exemplo, que você aprende hoje que vai levar um certo tempo. Tem coisas que o Espírito Santo te prepara para que você não venha cair lá na frente. Então veja, irmãos, o Filho de Deus tem prazer em honrar o Pai. Eu fico pensando assim, hoje, com alegria eu falo isso, mas infelizmente algumas pessoas não podem falar isso. Talvez você se lembre, por exemplo, o prazer, alguns que não o tenham mais, o pai ou a mãe, para você era uma alegria sentar, tomar um chimarrão, conversar com ele, bater um papo. Ô pastor, não me faça lembrar de coisa triste. Pense que Jesus está dizendo, eu vou partir, mas vocês nunca vão ficar sozinhos. Então é prazeroso para o filho honrar ao pai, querer estar perto do pai. Falamos de quem? De Deus. Se eu ando como um filho, é prazeroso para mim, por exemplo, ler a Bíblia é prazeroso. Vamos falar a verdade, a gente tira bastante tempo para orar, né? Deveria mais, não deveria? A gente tira bastante tempo para ler a Bíblia, sim ou não? Deveria mais, mas nós sabemos, puxa vida, um salvo quer conhecer quem? Seu pai, quer conhecer a Deus. Uma pessoa que vive e tem o dom de salvação, que já tem a salvação na sua vida, que é o principal dos dons, amém? Tem prazer em vir à igreja, tem prazer em orar, tem prazer em ler a palavra, tem prazer em pregar a palavra para as pessoas, porque o que te fez você mudar de ideia, o que te fez mudar de ideais, foi a palavra de Deus. Então o mesmo que nós ouvimos, nós temos que transmitir, para que outras pessoas também alcancem a salvação que em nós existe, amém? Versículo de número 17 de novo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque ele faz o que, irmãos? Não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Por que nós conhecemos? Porque ele habita convosco e estará. Então, como que nós podemos falar de coisas? Ah, pastor, tem gente que não entende a fé. Por exemplo, alguma pessoa que você possa conhecer não entenda você deixar o descanso no final da tarde e vir para a igreja. Sair de longe, os irmãos lá de Coronel, vim de longe, mas por que eu vou vir de longe? Por que eu vou deixar? Os irmãos tiveram, né, eu falo dessa maneira, porque com amor estamos orando, eu pedi até oração no grupo lá, uma Amélia com o irmão, né, a família tiveram aconteceu uma desgraça com a vida deles essa semana, mas Deus abençoou que eles estão aqui. A casa inteira foi cheia d'água, mas Deus não permitiu mal nenhum acontecer com eles. O que eu vou fazer domingo? Eu vou ficar chorando? Não, vou vir para a igreja, louvado seja Deus pela vida de vocês. Não podemos desanimar, não podemos olhar para trás. No entanto, que você vê, o que o Senhor está tentando falar, ninguém do mundo entende a fé que vocês têm, porque eles não têm o que vocês têm. O que nós temos? O Espírito Santo. Então é esse dom de Deus que nos capacita a ver o que as pessoas que andam de forma mundana não veem. Eles não vão entender a fé que você tem. Ah, pastor, estão falando mal de mim. Deixa que fale de mim o que pensa, o que quiser. Nada pode me deter nem abalar minha fé. Eu estou ligado em Jesus de Nazaré. Palavras do cantor Fernandes Lima, né? Deixe que pense, que fale de mim o que quiser. Nada pode me deter ou abalar minha fé. Estou ligado em Jesus de Nazaré. Quer dizer, eu estou ligado em Deus. Pastor, mas falaram coisas horríveis de mim, não tem problema. Ai, pastor, o senhor acha que eu não sinto? Não quer dizer que você não sinta, mas você já tem o consolo. Você já conhece a palavra. Deus está ao seu lado, o Espírito Santo está com você. Por isso ele diz, versículo 18, vamos junto. Não vos deixarei órfãos, pois voltarei para... Quando que nós somos órfãos? Quando perdemos pai e mãe? Quando estamos órfãos? Quando estamos distante do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, graças a Deus, você é bom entendedor da palavra. Todos os seres humanos que existem nesse mundo são irmãos em Cristo. Os que aceitaram Jesus. O marido, a esposa, eles têm uma vida conjugal, mas perante o Senhor, são irmãos em Cristo. Amém, Jesus? Mas nós temos que entender, Deus, esse meu irmão precisa de Jesus. Ah, mas ele não quer nada com nada. Deus, eu vou orar ao Senhor. O Senhor não vai me deixar desanimar. Eu vou lutar por esse homem, eu vou lutar por essa mulher, eu vou lutar pela minha família. Amém? Quando nós entendemos isso, fica mais fácil de você diluir, porque nós nunca estaremos sozinhos. Sempre teremos um Pai para conosco. Sempre Ele estará disposto a nos ajudar. Versículo 19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós,
Esse viverei está no presente ou no futuro? Futuro, porque ele está dizendo, enquanto eu estou com vocês, vivo aqui carnalmente, humanamente falando, eles estavam ali vivos. Ele não estava dizendo da vida propriamente, mas ele está dizendo acerca de que se ele fosse para o Pai, eles poderiam ter paz, que eles seriam vivificados. O que é ser vivificado? É o mesmo que trazer vida de novo. Por mais que você está vivo, quem está vivo, diga amém. Ser vivificado pelo Espírito é você ter uma vida de Deus, a vida do Espírito em você, te faz você sorrir ainda que tenha tantas e quantas batalhas se levantem. Por isso a grande importância de um cristão que não vive no Espírito, um cristão que não tem uma vida espiritual, um cristão que não tem o Espírito Santo, ela sofre porque não tem Deus junto consigo. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Versículo 20, naquele dia, conhecereis que estou em quem? Em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama faz o que, gente? Será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei. Como que eu tenho certeza que Deus está me ouvindo? Ele vai se manifestar a você. Ele vai vir até você. Como que ele vem até você? Diz a palavra, o Espírito Santo nos dá o discernimento de compreender o que vem de Deus e o que é do diabo. É o Espírito Santo que faz isso, é Deus que faz isso, mas eu preciso andar em vida de oração. Eu tenho que ter um cuidado de viver buscando esse dom, porque senão facilmente eu começo a ser direcionado pela carne, pela a minha, como que diz, a intenção, pelo ego, mas você não anda por aquilo que a palavra diz. Uma pessoa que é cheia de Deus, ela vive guardando os mandamentos. Então quem ama o Senhor, Jesus olhando para mim, olhando para você, ele vai encarar a mim e a você pela pessoa que ama, a pessoa que faz aquilo que ele ensinou. Este é aquele que está ligado no Senhor. Por isso, essas palavras agora me faz chamar a atenção, porque diz o versículo de número 22, disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? A pergunta que talvez nós também façamos. Deixa eu chamar para você a sua atenção. Imagine, por exemplo, vocês, alguns que são cristãos há muitos anos, 10, 20, 30 anos talvez, ou um pouco mais. Antigamente, quando uma pessoa se convertia, as pessoas chamavam ela de protestante. Alguém lembra que as pessoas davam esse termo, essa terminologia? Não era o católico, era o protestante, não era o evangélico, era o protestante. Era uma pessoa que protestava a moda, a maneira, a doutrina, o ensinamento daquilo que se ensinava como igreja, independente o nome da igreja, tá? O Lutero, por sua vez, lá em 1500 e tantos, ele tomou a partida, ele chegou diante até mesmo da catedral onde se pregava. Ele chega e fala, gente, olha, eu não acho isso certo. E bem que fez ele. Nós não seguimos Lutero, amém, irmãos? Nós continuamos seguindo a palavra de Deus. Mas Lutero fez o quê, irmão? Ele enxergou. E por sua vez, no seu período ali também, na época, na França, surgiu um homem chamado João Calvino. Já ouviram falar desse homem? Que tem até umas pessoas que usam a prerrogativa de ser chamado calvinistas. Já ouviram falar disso? Os calvinistas, eles dizem assim, calvinistas são as pessoas que seguem a ideia do Calvino. O Calvino falava assim, uma vez que você é salvo, o Senhor chamou você para ser salvo, ou o Senhor chamou você, escolheu você, é um escolhido para ser salvo. Quer dizer, eu posso fazer, pintar e bordar, fazer o que tiver de fazer de errado, mas eu sou salvo porque Deus me escolheu para ser salvo. Quer dizer, Deus olhou para uns assim, esse é salvo, esse não é salvo, esse é salvo, esse não é salvo, que eu creio ser totalmente furada. Por isso a gente tem que ter um entendimento da palavra. Como que eu vou entender que é Deus falando comigo? Pela palavra. Então entenda, irmãos, a palavra, ela auto se explica. Se você, por exemplo, há pessoas que seguem, por exemplo, a ideia de Armínio, né? O arminianismo. Há pessoas, por exemplo, os anglicanos. Ah, não, pastor, são evangélicos. Irmão, a gente tem que ter um cuidado para a gente não seguir o luterano, não seguir o anglicano, não seguir a graça. Não, nós estamos seguindo pela
palavra. Quem tem visto há tantos e tantos anos, né, no Brasil, mais de 40 anos, um senhorzinho, né, de 25 anos de idade, que ele vai para a televisão e começa assim, ó, estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho. Nós seguimos o RR? Não, nós seguimos a palavra que é ministrada por ele e pelos pastores. Agora, se um pregador ensina aquilo que não é a verdade, aquilo ali está contaminando você e te fazendo você perder um tempo de cristão. Cristão é aquele que ama a palavra e a pratica, guarda os seus mandamentos. Por isso eu digo para você, quem já assistiu Missionário na TV? Como que ele chega? Meus irmãos, hoje vamos estudar a palavra. Deus quer falar com a gente. Manso, tranquilo, trazendo o quê, irmão? Revelação da palavra. Nada mais do que palavra. A palavra se autoexplica. Por exemplo, há uma grande religião no Brasil, inclusive, grande mesmo, muito conhecida, inclusive de muito entendimento, de várias escolas espalhadas no Brasil, por exemplo, de muita gente forte de entendimento e conhecimento, que baseia o seu ministério doutrinário em cima de um sonho de uma mulher. Para bons entendedores, quem sabe do que eu estou falando, sabe o que eu estou dizendo para você. Eles acreditam que o sonho que ela teve era uma revelação de Deus, esperou o Senhor em 2000, esperou o Senhor em 2012, o Senhor não voltou. Ela deu uma prerrogativa que voltaria tal dia e Jesus não voltou. Quer dizer, são baseados em coisas que não estão descritas na palavra. Entenda, pastor, existe a igreja perfeita? Existe a igreja que você é. Se você vive pela palavra, você não cai pelo escândalo de um pastor, por exemplo. Um pastor pode escandalizar? Vamos pensar aqui um pouquinho mais, vamos abrir a mente para a gente ficar mais fácil, para não pegar no pé só dos pastores. Você viu há 2 anos atrás um padre que é conhecido no Brasil inteiro, um padre inclusive de televisão, mas conhecido muito. A questão não é o erro que ele cometeu, a questão é a gente olhar para essas coisas e falar, religião, igreja não presta. Nós não podemos apontar a falha de uns para culpar todos os outros. Vocês devem ter visto, passou na televisão, que tinha dinheiro não sei na onde, no exterior, na Suíça, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, vai ter pessoas maldosas que vão fazer grandes coisas para muita gente perder a fé? Sim, mas Jesus disse, virão pessoas em meu nome, sendo falsos mestres, falsos profetas. Quer dizer então, eu tenho que buscar os melhores dons. Por isso Jesus está dizendo com clareza, vocês nunca vão ficar sozinhos, eu enviarei a vós o Espírito Consolador. Só que chega uma hora que há uma interrogação. Pense comigo o seguinte, nesses dias que Jesus está falando essas palavras, era uma coisa normal para eles, irmãos, escutar dizendo assim, eis que eu vou estar com vocês, o Espírito Consolador vai estar com vocês todo dia. Era normal eles escutarem isso? Eles sabiam que era isso? Não, eles não sabiam, assim como talvez no dia de hoje, gente aqui, ou em casa, ou muitos cristãos que não saibam disso aqui, que são cristãos há muitos e muitos anos e não entendam isso. Porque Jesus nesse dia, essas palavras, deu um nó na cabeça dos discípulos. De onde o Senhor vai vir? Como que é esse negócio aí? Como que o Senhor vai me enviar? Como que eu vou ser vivificado? Aí a resposta de Jesus, leia comigo. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai, e o que acontecerá depois? E viremos para Ele. Como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz morada em mim? Através do Espírito Santo, que é a revelação da palavra. A palavra de Deus, quando se revela, o entendimento de Deus vem a mim, quando eu guardo aquela palavra, aquele mandamento, é isso que eu tenho que fazer, eu preciso prosperar. Deus dá ensinamento para prosperar? Deus dá ensinamento para salvar a família? Deus dá ensinamento para você, por exemplo, curar pessoas, no nome de Jesus, sim ou não? Deus dá ensinamento para tudo, como perdoar, como liberar perdão, como você ser uma pessoa diferenciada num mundo tão podre e tão sujo, você ser diferente. A palavra é recheada de ensinamento, por isso ele fala, olha, se você guardar minha palavra, fique tranquilo que nós vamos habitar em você. Sabe aquela voz que você pensa, a voz interior, será? Você fala, não faça, não, acho que não é de Deus não, isso aí está errado, não, eu acho que eu vou chegar e vou soltar os cachorros, o Espírito Santo, não faça isso, você vai fazer coisa errada, você entende, é verdade, é melhor não fazer isso, é o Espírito Santo te alertando, o Espírito Santo de Deus está com você o tempo todo, por isso ele fala, eu vou fazer morada em vocês, diga amém, quer dizer, somos casa
Casa de Deus. Ele mora em mim, ele mora em você. Como? Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ou seja, uma pessoa que se diz cristã, você conseguirá, não que você precise fazer, tá? Não precisa ser um julgador de ninguém, nem de igreja, nem de pastor, nem de irmãos, nem de obreiros, de ninguém. Mas você verá que a pessoa realmente ama a Deus pela maneira que ela guarda, que ela vive a palavra. Uma pessoa que vive, por exemplo, em espírito, ela, por exemplo, vai para um trabalho, chega na empresa, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, você resolve as coisas de maneira de paz, de tranquilidade, não deixa o seu coração se perturbar. Quando você vive pela palavra, você tem Deus te dá a você ensinamentos e força, fé, entendimento de coisas que pessoas que não conhecem a Deus não conseguem enxergar. Você vê uma luz no fim do túnel, pessoas que estão ao seu lado não vê. Por que não vêm? O que Jesus falou? As pessoas que são mundanas, que não querem me seguir, é o que ele está dizendo lá no versículo de número 17, 18, se não me engano, ele quis dizer isso. Aqueles que não me veem são porque não guardam a minha palavra, mas quem guarda a palavra tem esperança. Você pode falar, obrigado Jesus. Nós temos que ter esperança. Pastor, esse mundo está perdido, pastor, o Lula vai ganhar, o Bolsonaro vai ganhar. Irmão, nós não estamos nem aí para quem vai ganhar. Primeiro que eu quero deixar você em paz por isso. Você pode falar, eu quero ficar em paz por isso. Pastor, mas se o Lula ganhar, irmão, eu não quero falar de política. Nós estamos nas mãos do Senhor. Irmãos, eu vou ser sincero para você, eu tenho uma opinião particular, se alguém quiser a minha opinião, eu dou a você quando você pedir. Eu tenho a minha posição, segundo a palavra, não segundo o que eu acho, ou segundo o que eu penso, porque eu tive mais naquele tempo, porque eu tive menos naquele tempo, porque isso, porque aquilo, não irmãos, nós temos que se basear na palavra, porque das coisas do homem são temporâneas, elas passam. Você já fez coisas boas e coisas ruins, sim ou não? Ou seja, você é falho, todo homem é falho, não idolatramos Jair Messias, não idolatramos como alguns fazem, o Luiz Inácio, não, nós somos de Jesus. Pastor, então o senhor não se posiciona, não, a nossa posição é do céu. Jesus, quem estiver à frente não me interessa, o que interessa é que o Senhor domine nossa vida, que se o Senhor permitir que fulano esteja lá, que o Senhor nos proteja. Se essa pessoa for má, se essa pessoa for errada, não me interessa o que ela vai fazer, eu quero saber o que eu vou fazer, porque o que muda a história da tua vida não é os outros, é você, é como você vai se portar diante da situação que você vai encarar. Por isso que Jesus, quando ele traz esse entendimento para mim e para você, ele fala, eu sei e é visível, quem não me ama não guarda a minha palavra. Você vai ver, por exemplo, um chefe de Estado que vai tomar posições ou posturas que pelo menos tenha o viés de guardar ou estabelecer aquilo que a família, aquilo que a palavra, aquilo que o Senhor nos ensina, isso para nós é uma alegria, sim ou não? Sim ou não? É uma alegria ter alguém acima de nós que nos ensine. Acho importante a gente entender isso, que Jesus falou alguns versículos anteriores na leitura, ele disse, eu vou ao meu Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus entendia que precisava de alguém acima dele. Bom é quando você entende que precisa, por exemplo, de alguém acima de você, para te ensinar, para te doutrinar, alguém que te coloque na palavra de Deus, não por doutrina, não por aquilo que uma igreja, um dogma, mas por aquilo que está descrito nos evangelhos. Há pessoas que não conhecem o evangelho, irmãos. Você sabia disso? Por exemplo, pessoas que defendem coisas que são totalmente contrárias à palavra, elas não têm conhecimento do evangelho, porque se conhece o evangelho, ela não estaria apoiando aquilo. Por esse motivo, irmãos, nós não temos que criar briga com ninguém, nós temos que orar a Deus para ter direção na palavra, orando em espírito, você dá a palavra e o Espírito Santo faz o quê, irmão? Trata do coração da pessoa. Não é o pastor, não é você que muda a pessoa, mas mudamos através da nossa atitude, porque eu entendo esse versículo que a minha postura, a maneira de viver com Cristo é visível se amo ou não a Cristo. Quem entendeu, diga amém. Falei demais. Pastor, tem que ir para a academia, eu vou começar a correr com o irmão Adelar. Versículo agora de número 25. Tenho
Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele, agora eu quero que você vá comigo, aquele Consolador, quem que ele quer? Agora ele fala com propriedade, quem que é o Consolador? O Espírito Santo. Quem vai fazer isso? O Pai enviará em meu nome, e ele vai fazer o que por nós? Vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto? Porque tem pessoas que lê a Bíblia e não entende. Leia de novo, irmãos. Me responda para mim, eu quero que você me responda. Vamos lá, vamos de novo, leia. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Isso aqui já aconteceu? Sim ou não? Sim, já aconteceu. Todas as coisas vos fará lembrar, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Quer dizer, o Espírito Santo que faz o que, irmãos? Que me ensina. Deu para entender? Por isso que você, pastor, eu leio, mas não entendo, Deus não fala comigo. É a ausência de quem? É a ausência do Espírito Santo. Por isso que você lê e não entende. Por isso que você, pastor, mas eu sou uma pessoa tão fiel, eu leio todo dia a Bíblia, mas Deus nunca fala com você. E não é porque Deus não ama você, é porque você não ama Ele. Pastor, não fala uma coisa dessa. Eu acredito que está muito clara a leitura, né? Está claro ou não? Então ele está dizendo, se você me ama, o mandamento que eu te dou é praticado por você, pela sua vida. A forma que você vive, como você pronuncia. Porque, por exemplo, a Bíblia está dizendo que quando você aprender da palavra, o pastor está pregando, mas quem faz você entender? Não é eu, porque na minha eloquência, eu vou falar para você, olhando aqui por cima, aqui, eu já vejo pessoas muito mais capacitadas do que eu para estar aqui, que falam melhor, que tem, né, como que fala? Que tem uma pronúncia, uma dicção, obrigado, olhei para o irmão, já li no lábio, uma dicção melhor, que tem uma eloquência melhor, que tem um conhecimento melhor, mas não é sobre isso que nós pregamos, é sobre a revelação do entendimento da palavra. Quem dá isso? O Espírito Santo. Como pode, por exemplo, num culto, sei lá, estamos em 40, 50 pessoas, Deus falar com cada uma de acordo com a necessidade de cada um? Quem faz isso? O Espírito Santo. Eu não sei teu problema, você talvez pode ter conversado de um dia comigo, uma situação que você passa, mas eu não sei, eu não tenho conhecimento, nem sequer, que mesmo que tivesse conhecimento, eu não posso te dar nada. Por isso que quando o pastor prega, enquanto você está ouvindo a palavra, a intenção do coração é estar aberto, para que o Espírito Santo faça o quê? Ensine você a dar o próximo passo. Então por isso há uma importância de você estar onde? Na igreja, fazendo o quê? Ouvindo a palavra. Enquanto o pastor prega, o pastor está fazendo o quê? Enviando o dom de profecia, enviando a você o entendimento. Profecia, sim, já chego lá, para a gente não colocar o boi na frente da carroça, a carroça na frente do boi. Quando a gente está tomando, irmão, a palavra de Deus, nós conseguimos entender o que Deus fala comigo. Numa palavra como essa, você começa a entender, puxa vida, talvez seja por isso que eu oro e não tenho resposta. Talvez seja por isso que eu vou para a igreja e fico pensando no que está acontecendo lá, o que está acontecendo lá, e eu não consigo aprender, porque o Espírito Santo não está lhe ensinando. Não é que o pastor não está pregando. Por exemplo, há cultos, por exemplo, que você vai vir acabado. Alguém já veio assim acabado para a igreja alguma vez? O que é estar acabado? É você estar, sabe, machucado, desanimado, triste, preocupado. Aí você chega no culto. E às vezes o culto tem 5, 10, 20, 30 pessoas. Aí você chega ali, culto morno, culto mais ou menos. O pastor começa a pregar. Aí você fala, meu Deus, esse pastor é Deus para mim hoje na minha vida. Esse pastor, ele está falando o que eu precisava ouvir. Como que isso acontece? Porque quem vai ensinar, quem vai mostrar, quem vai se revelar a você, não é o pastor, não é a igreja, não é o templo, é o Senhor. Pelo Espírito Santo. Então, quando você vai meditar e você não consegue entender, há uma falha. Qual é a falha? Você não está vivendo e não está amando os mandamentos. O que é amar os mandamentos, irmão? Por exemplo, quem é casado, levanta a mão e faz assim. Você fala amém, eu falo, ô glória. Amém, assim seja, né, pastor? Fazer o quê, né? Ô glória é alegria, né? Mas eu pergunto para você, irmãos. Vou perguntar para minha esposa, minha amada esposa. Se eu imaginasse que você algum dia segurasse na mão de um outro homem que não fosse eu ou Isaac,
ou teu pai, ou teu irmão, ou o meu pai, ou o meu irmão, segurasse na sua mão, você acha que eu ficaria feliz? De jeito nenhum. Sabe por quê, irmãos? Porque eu amo ela, e eu entendo que ela é minha, e se há de alguém olhar torto para ela, irmão, diz a palavra que eu sou o cuidador dessa mulher, irmão. Como assim, pastor? Sim, a Bíblia diz que Jesus nos ensinando, né, como o marido deve amar a esposa, Jesus amou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Eu tenho que estar disposto a dar um rim para ela se precisar, porque eu tenho que cuidar dela. Amém, gente? Então quer dizer, se eu amo a palavra, eu vou zelar da palavra. Eu vou viver aquilo que eu estou ouvindo, não aquilo que eu quero. Porque você pode querer alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra, ou seja, o Espírito Santo não vai falar com você, porque você não quer ouvi-lo. Deu para entender a diferença? Por isso muitas vezes você ouve a palavra e nada muda. Por quê? Porque você não está tendo contato com o Espírito Santo de Deus. Você pode ter contato com a palavra. Vamos dizer agora, quem já veio num culto assim, ó? Já aconteceu contigo isso? É horrível isso ou não? Graças a Deus hoje ninguém está dormindo, só a Bia, minha filha. O resto está tudo acordado. Ô, minha filha, aí você atrapalha o trabalho do pai, minha filha. Brincadeira à parte. Brincadeira de verdadeinha, já para acordar todo mundo. Mas hoje ninguém está dormindo. Mas por que eu falo para você? Seria para você uma perca de tempo dizer que veio para a igreja e ficar dormindo no culto. Eu lembro de uma irmã, a Dani vai lembrar. Tinha uma irmã na igreja que nós passamos, que quando ela estava com sono, podia ser de noite, culto da noite, depois de um dia longo de trabalho, podia ser num culto de domingo, um dia de manhã, que ela viesse no culto. Se ela tivesse com sono, ela ficava de pé no cantinho. Se dormir de pé, daí, né, irmão? Daí não dá, né, irmão? Cavalo que dorme de pé, né? E tem uns que deitam. Né? Mas por que estou falando para você isso? Porque nós temos que entender, irmão, esse momento que o pastor está pregando, não é o pastor quem está falando com você? Espírito Santo. Você consegue entender que Deus usa pessoas? É assim que Ele está fazendo. Por isso eu tenho que estar atento. Gente do céu, que calor é esse? Ou é o fogo de Deus que está aqui dentro, irmão? Porque está quente, eu não sei vocês, está quente ainda ou não? Não? É eu que estou com calor então, né? Vou tomar mais um gole d'água aqui. Pastor está meio elétrico hoje, né? Leia lá comigo, vamos voltar lá. Versículo de número 26 no final, só a parte final. Vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto? Ou seja, eu só vou aprender quando o Espírito Santo me ensinar. Pastor pode pregar, mas se você não deixar a palavra entrar no coração, você não aprende. Você pode passar anos na igreja, você vai continuar no pecado, vai continuar vivendo errado, vai continuar tratando mal tua esposa, continuar tratando mal teus filhos, continuar tratando mal sua esposa, seu marido, seu filho, seus irmãos, seus amigos, seu funcionário. Você vai tratar todo mundo mal, porque você não teve acesso, você não deixou o Espírito Santo ensinar. Quando então você aprendeu com Deus, o que diz o versículo? Final do versículo, leia para mim o finalzinho. Ele vos lembrará. Como você vai lembrar de uma coisa que você não aprendeu? Hã? Tem como você lembrar do que você não sabe? Aí é impossível, né, irmão? Então o Espírito Santo vai te lembrar da palavra na hora certa. Vem aquela pessoa desviada, vem aqui desviado. Está amarrado em nome de Jesus, vem aqui. Você encontra o desviado, e você fala, o que eu vou pregar para ele? Ô irmão, faz quanto tempo que eu não te vejo na igreja? Eu te vejo agora, eu vi, nossa, estava perdido, como é que está a família e tal? Você começa a perceber, fique feliz, irmão, você está feliz, está sendo usado por Deus agora. Quando você fala, puxa, o que eu vou falar para ele? Porque se saiu da igreja, é porque tem algum problema, algum motivo, alguma coisa escandalizou, ou foi fraco, não guardou a palavra, alguém tratou mal, sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem. Só que a hora que eu vou falar com ele, mas eu não me preparei para hoje, eu não li a Bíblia, o que eu vou pregar para ajudar ele? Como que eu faço para ajudar ele? O Espírito Santo te lembrará tudo o que ele já te disse. Quer dizer, se você não tem cuidado de aprender o Evangelho, como que ele vai lembrar você? Como?
Não tem como, por isso nós vamos sofrer. Puxa vida, meu irmão, a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, e eu creio que você vai voltar para a igreja, eu creio que Deus tem um trabalho na tua vida. O pastor está inventando. Não estou inventando, eu estou pregando a palavra de Deus diz que quando o filho pródigo voltou, o pai estava de braço aberto. Volta lá, cara, vai lá, vai com a sua família lá, Deus vai fazer uma obra na tua vida, nem esquente, você viveu no pecado, volta, Jesus apaga esse passado sujo, e você pode voltar à vida. Mas como que eu vou ter essa ousadia, se eu não tenho? Se eu não tenho o Espírito Santo, se eu não tenho a palavra, se eu não entendo, como eu vou pregar, como eu vou ensinar se eu não aprendi? Bate aqui, Gustavo. Nós não podemos ensinar. Aprendi um dia assim com um pastor. Quem não senta para aprender, nunca fica de pé para ensinar. Um dia, isso aconteceu num fato assim. Nós estávamos numa igreja, dava quase o dobro do tamanho do salão desse aqui. Aí lá no fundo tinha um balcão da recepção. Não que isso aconteça aqui, mas no balcão da recepção, ficava ali aqueles obreiros que ficavam durante o culto, conversando. E o pastor, eu via que ele pregava assim, ó. Então, né, vamos dar atenção à palavra. Já notoriamente era o quê? Está atrapalhando o culto. Não quer aprender, não quer crescer, e ainda está atrapalhando os demais. Aí um dia, passou um, passou outro, vários dias passaram, meses passaram, até que um dia o pastor, creio que usado por Deus, falou: ei, pessoal, desculpa o pessoal do culto, por favor, senta para aprender a palavra, porque se você não sentar para aprender e não der ouvidos à palavra, você nunca vai ficar de pé para ensinar ninguém. Você não vai poder ensinar teu filho, você não vai poder ensinar teu marido, tua esposa, seus irmãos, seu pai, sua mãe. Você sabia que eles precisam de palavra? Você sabia que eles precisam de palavra? Como que você vai dar o que você não tem? Aí aquilo, meu irmão, deixa eu falar para você. Algumas semanas depois, a minha esposa sabe quem é. Algumas semanas depois ele saiu da igreja, dizendo: o pastor me tratou mal. O pastor tratou ele mal ou ele tratou mal o Espírito Santo? Deu para entender? Então vai ter pessoas que vão sim realmente fazer o quê, irmãos? Deixar da casa de Deus com a prerrogativa que é alguém que tratou mal, mas quem tratou mal a palavra foi ela. A pessoa que está desprezando a Deus, ela está desprezando a igreja, o pastor não, ela está desprezando a Deus. Amém, Jesus? Lembrando que todo homem é falho, erra. Se ele errou, o que o pastor fez? Ô irmão, volta para a igreja, não fique assim, não fique chateado, eu fiz isso para o teu bem, para você crescer. Era um rapaz da igreja. Eu nem vou contar para vocês o que acontece, como ele vive hoje, que é uma decadência falar o que ele vive hoje. Jovem, tinha ali, sei lá, tinha uns 16 anos, né, Dani? Um pouco mais ou um pouco menos, é uma decadência, é tipo dois extremos, tipo de céu para o inferno, totalmente diferente, porque não ouviu a palavra, porque a palavra não entrou, a pessoa não entendeu que aquilo era para quem? Era para ela, para crescimento. Vou terminar aqui, gente, versículo de número 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse, vou e venho para vós, se me amasseis certamente exultareis por ter dito vou para o Pai, porque o Pai é maior. Irmão, sempre nós temos que entender, sempre tem alguém que está acima de nós. Por exemplo, no teu caso, espiritualmente falando, quem está acima de você aqui hoje? Pensando em pessoas, como Jesus está dizendo, eu vou para o Pai que é maior que eu. Jesus está falando isso aqui como homem ou como espírito? Como homem. Ele está diante dos discípulos falando: ó, gente, eu vou para o Pai, vocês não fiquem tristes, vocês me amam de verdade, vocês ficarão felizes porque eu estou perto do, quer dizer, se você ama realmente a pessoa que você ora por ela, você vai ficar feliz em ver ela perto do Pai, perto de Deus. É isso que Jesus está dizendo, você ficará feliz em ver pessoas que saíram do perdido, da perdição, e se encontraram com o Pai. Então veja, Jesus está nos ensinando coisas que parecem tão simples, mas é a base do evangelho, é a base de uma vida cristã. É prazeroso para um salvo ver uma pessoa ser salva, é prazeroso para uma pessoa liberta ver uma pessoa sendo liberta, é prazeroso para uma pessoa curada ver uma pessoa sendo curada. Quer dizer, aquilo que eu tenho, aquilo que recebi, eu posso também consolar a outras pessoas. A salvação que recebi, eu quero para toda a minha família. Um dia, recebi uma cesta de Natal. Alguém recebeu cesta de Natal da empresa?
Já recebeu? E bem na época, eu estava bem no comecinho da conversão. E dentro da cesta vem champanhe, vem vinho, vem as coisas ali, né? E eu me lembro que eu recebi, tinha acabado, recentemente tinha recebido Jesus, recentemente tinha me batizado. Eu falei, Dani, já que eu não bebo, já que nós não faz essa coisa, eu já não tenho mais essa prática, eu vou lá dar pro meu tio, o tio bebe, ele que beba. Aí eu cheguei na igreja todo, pastor, o senhor nem sabe, querendo, né, primeiro amor, querendo contar que deixou o pecado de lado. Pastor, ganhei uma cesta de Natal da empresa. Que bom, irmão. Pastor, tinha pinga, e eu peguei, sabe o que eu fiz? Dei pro meu tio, e ele pegou e olhou e falou assim, você é um trouxa. Ele olhou para mim, ele falou isso, eu falei assim, como assim? Na hora parecia ser um balde de água fria. Aí ele falou assim, o que você não quer para você, você não quer para os outros. Aí no próximo ano, ganhei uma cesta, o que eu fiz, irmão? Abri a garrafa e joguei dentro do vaso, para não ficar cheiro dentro de casa. O que eu fiz a garrafa? Coloquei numa sacola, coloquei em volta de um jornal, coloquei em outra sacola, coloquei numa caixa e joguei fora em outro lugar, que não é na minha casa, para ninguém pensar que eu tinha uma garrafa de pinga na minha casa. Primeiro amor, quando você ama a Deus, você tem cuidado das coisas. Pastor, mas isso é uma bobeira. É uma bobeira para quem não ama, mas para quem ama é uma coisa muito séria. Quem entendeu, diga amém. Versículo de número... Versículo de número 20. Ô Jesus, é que o vento empurrou minha Bíblia aqui, tá certo, achei. Versículo 28, diz assim, oh meu Deus, 14, 29, está aqui. E vou disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, o que ele está dizendo? Eu já estou avisando vocês, porque isso aqui vai acontecer, e vocês não podem ser incrédulos. Então, tudo que o Evangelho diz, o que já aconteceu, e há muita coisa a acontecer. Ou seja, tudo isso que ele está dizendo, você já é avisado. Vai ter gente com cara de boa intenção, como diz a palavra, em pele de lobo, em pele de cordeiro, mas é um lobo? Vai. Vai ter o crente que fala paz do Senhor, mas quer que você caia na esquina seguinte? Vai ou não vai? Vai. Vou contar um caso para você, posso? Eu não sei vocês, mas alguém já fez viagem frustrante? Nunca fez uma viagem frustrante? Que acontece coisas ruins. Quem já furou o pneu? Não é uma frustração? É uma frustração, acontece, mas é uma frustração. Essa semana eu fui lá para Cascavel, na igreja do pastor Alex, amigo meu. Cheguei indo para lá, amigo Bernardo, pastor, vá com cuidado. As chuvas foram muito pesadas e tem muito buraco. Eu falei, vou tranquilo, e fui tranquilo. Irmãos, eu bem tranquilo, acho que na hora que a gente bateu num buraco, estava quanto por hora, Dani? Estava quase parado, que era uma lombada. E antes da lombada tinha um baita de um buraco. E eu passei, bateu, eu falei, ixi, nem deu tempo, nem vi esse buraco. Então andando, daqui a pouco eu vejo atrás o rapaz dando seta. Olhei para trás, ele fez assim, pneu. Eu falei, não acredito, furou. Falei, Bernardo. Parei. Aí fui ver, né, Deus abençoou a gente aí com uma benção, depois eu conto para vocês um carro novo. Aí eu fui ver o carro, o pneu do carro era dessa largura, parece pneu de bicicleta. Aí disse que só pode andar no máximo 80 km, que é perigoso. Eu falei, Jesus amado, no meio do nada. Quem já foi para Cascavel sabe que tem um trecho ali que você não acha mais nada. Você não acha poço, não acha nada, né? Eu falei, meu Deus, o celular não tem área. Eu falei, agora eu vou trocar esse negócio. Troquei. E fomos em paz. E eu falei, Jesus, o Senhor tratou de mim. Em outros momentos eu ficaria chateado. E fomos em paz, continuamos a viagem, chegamos tranquilos, fomos lá, arrumamos o pneu e Deus abençoou. Para voltar, coloquei no GPS, do mesmo jeito que eu fui, não conheço essa região, conheço mais para cá, para lá não conheço tanto. Coloquei no GPS, Pato Branco, Rua Silveira Martins, número 44. E o GPS sempre dá o mesmo destino, ou pelo menos o mais perto. E eu fui. E quando eu estou indo, eu falo, mas não parece a mesma estrada. E eu falei para minha esposa, e tem uma coisa, não parece a mesma estrada, porém não tem um buraco. Diante de Deus, né, Daniele? Minha esposa está aqui, meus filhos estavam juntos. Não tinha um buraco naquela estrada. Aí na hora que eu falei, poxa, mas está demorando mais. Aí o Espírito Santo, foi eu que fiz você vir por aqui. Foi eu que fiz você vir por aqui. Porque por lá não ia dar boa coisa para você. Aí minha esposa, todo mundo, eu sei que demoramos quase 1 hora a mais de viagem. E eu não conheço bem, chegamos por aqui. Saímos, deixa eu pensar onde eu estou. Deixa eu ver. Para cá é a Cooper, né? Para cá. E para cá é sentido Beltrão, quem vai aqui por
Ampere, Vitorino. Eu fui por aqui e cheguei por aqui. Só sei que não tinha um buraco na estrada. E eu falei, obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque à noite é perigoso. Pastor, parece uma bobeira, isso parece uma bobeira, mas quando você é guiado por Deus, até os infortúnios que Deus permite acontecer, é para livrar você. É para livrar a tua família. Pastor, eu não queria que fosse desse jeito, mas é desse jeito que Deus está agindo para coisa pior ainda não acontecer. Irmãos, foi uma bênção, Deus abençoou tanto. Então assim penso eu, irmãos, que a palavra tem um cuidado de fazer alertas para nós. Deixa eu te mostrar, que você está feliz hoje? Está gostando da palavra, de verdade mesmo? Posso continuar? O tempo já acabou, eu tenho mais 10 versículos ainda, vai comigo em Coríntios novamente. 1 Coríntios 14, 1. Deus está aqui, gente. Olha o que diz. Por favor, eu quero que você leia comigo. 1 Coríntios 14, versículo 1. Vamos junto? Segui o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente... Irmão, você já viu aquelas pessoas assim, ó? Eis que eu vejo uma pessoa de blusa azul, de óculos, do lado de uma senhora de blusa cheia de flores, do lado direito da igreja. Os irmãos, é Deus. Olha, eu vejo, irmão, alguém tem um número 0 no CPF aqui? Deixa eu ver. Você vê que é Deus, hein? Coloque o nome completo de qualquer pessoa no Google, irmãos. Você vai ver o CPF da pessoa aparecer lá. Não pode mais, né? Mas ainda aparece. É, proteção não pode ter mais, mas ainda tem. O Google ainda mostra lá, até coisa maior. Os advogados que têm acesso a coisa maior ainda, né? Mas por que falo isso para você? Nós temos que ter um cuidado de ter o quê, gente? Vamos ler de novo o versículo? Vamos lá de novo junto? Seguir. O que significa seguir o amor, irmãos? Faça aquilo que vem da palavra. Segue. Faça aquilo que é certo. Aí ele diz, procurai com... Qual que é o significado do zelo, irmãos? Cuidado, atenção, apreço, sabe, você ter prazer em querer aprender de Deus. Você tem 24 horas do seu dia, você passa 2 horas na igreja num domingo, né? Vamos colocar assim, 2 horas você fica na igreja. Meu Deus, não acaba esse culto, misericórdia, o pastor não para de falar. Isso faz com que você perca tudo aquilo que Deus fala com você. Então você não pode perder, não pode ser um desprazer, tem que ser um bel prazer para você, ouvir a palavra tem que te alimentar, tem que ter prazer dentro de você. Aí ele diz, buscai os principais, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, essa palavra profetizar, a alguns ouvidos soa uma coisa ruim. Porque o profetizar, você acaba dizendo assim, pastor, gosto de igreja onde tem profecia. Irmão, enquanto o pastor está pregando o evangelho, o que está acontecendo? De forma que você, não a palavra que muitos ensinam ou que você já deve ter ouvido, o pastor está profetizando. Como que o pastor está profetizando? O pastor está ali falando acerca daquilo que eu não sei, mas o Espírito Santo está tratando o que você sabe que é. Você sabe, eu não sei, mas você sabe o que o Espírito Santo está falando com você, ou seja, é uma palavra de profecia. Então ele fala, procure todos os dons, mas principalmente do quê? Ou seja, tudo que você sabe, você tem que aprender a transmitir. Você tem que pregar a palavra. Então uma pessoa que foi salva pela pregação do evangelho, tem prazer em pregar o evangelho. Mas eu tenho que ser pastor? Não, não é isso. Mas é prazeroso para falar de Jesus uma pessoa que tem Jesus no coração. Agora, quando eu nunca tenho palavra, eu tenho que acender uma interrogaçãozinha aqui na minha cabeça. Não é nem o chifrinho do diabo, nem a auréola de anjo. É uma interrogação. Puxa vida, eu nunca tenho palavra? Eu nunca tenho direção de Deus? Quer dizer, estou longe, não estou amando o Pai. Não estou perto do Espírito Santo. Aí ele vai explicar por quê. Versículo de número... Espera aí que minha Bíblia está fugindo aqui. Versículo 2. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão... Porque ninguém... E em espírito fala do quê? De mistérios. Eu vou falar bem rapidinho, porque eu não tenho muito tempo para falar mais. Por exemplo, a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, 1, 2 e 3, você vê a ascensão, a igreja começando.
Tem pessoas que dizem assim, você já deve ter ouvido ou falado isso. Tem pessoas que dizem, Jesus não deixou igreja nenhuma. Quem já ouviu isso? Já ouviu isso? Tudo é homem que inventou, tudo foi homem que fez. Quando que a igreja começou? Alguém lembra? Como que foi? Como que se deu o início de uma igreja? O apóstolo Pedro, junto com os discípulos, dentro da igreja, diz a palavra que o Senhor falou para eles: quando eu for, esperem juntos, porque o Pai enviará a vós o Espírito Consolador, o Espírito Santo. A partir daquele momento, então, eles seriam usados para pregar a palavra. Quando que a igreja começou? Quando eles foram cheios do Espírito Santo, e eles falavam em novas línguas, foram batizados no Espírito Santo. Só que o Paulo aqui quebra um paradigma de algumas pessoas que têm dúvida. O que o Paulo está dizendo? Uma pessoa que fala em línguas, ela não fala para o pastor, não fala para os irmãos, mas ela fala de que jeito? A última frase da palavra aí, fala de que jeito? Em mistério. O que é mistério? Uma coisa que você não entende, não há compreendimento. Só que esse dom, ele é a evidência que você é cheio do Espírito Santo. Então veja que ele está dizendo, olha, é bom que tenha sim palavras. Já ouviu a expressão rajada de língua? Já ouviu essa expressão? O que algumas pessoas usam? Por exemplo, o pastor está pregando aqui, estou lendo aqui a pouco. O que você entendeu na pregação dessa? O que você entendeu nessa pregação? Nada. Por que você não entendeu nada? Porque aquilo é falado para quem? Não para os homens. Então, numa pregação, como o pastor está fazendo agora com profecia, trazendo a revelação da palavra, vai adiantar orar em línguas? Agora? Eu posso orar em línguas no culto? Posso, mas lembrando que eu falo não aos homens. Por isso algumas pessoas, eu não acredito nisso aí, por você não acreditar que você não é batizado. É por você não crer que não acontece com você. Por isso que ele está dizendo, olha, o principal dom que você deve buscar nesse momento não é orar em línguas em público, porque em público você ou seja, você prega, você ensina a palavra. Não adianta eu ficar aqui. Pense, por exemplo, pastor, o que o pastor falou? Não entendi nada. O que edificou você? Nada. Por isso a gente tem que ter um entendimento, cada coisa no seu tempo, no seu lugar. Pastor, mas há pessoas que façam isso, nós somos contra elas? Não somos, mas a palavra é autoexplicativa, ela nos ensina como deve ser. Versículo de número 3, mas o que profetiza fala para quem? Como que faz, irmãos? Para que aconteça o quê? Para edificação, exortação. Vamos parar um pouquinho, olha para o pastor. Então, quais são as 3 coisas mais importantes que a pregação, que a profecia tem? O que significa edificar, irmãos? O irmão é edificador, né? O irmão ali é o engenheiro. O que uma edificação faz, irmãos? Ela cresce, ela melhora, ela organiza. Edificar é crescer, é construir, é melhorar, é trazer novidade. Então, o que o Espírito Santo faz com a gente, irmão? Ele nos edifica. Quando nós somos edificados, na edificação, o que nós precisamos depois? Leia depois aí. O que significa a exortação? Mesmo que você precise da palavra para crescer, vai ter momentos que você vai sentir o quê? Puxão de orelha. O que é o puxão de orelha? Trazendo você a um caminho que a tua edificação, o teu crescimento será baseado na palavra. Quem está entendendo, diga amém. E por fim, o que acontece? Ou seja, por fim, o Espírito Santo consola você, para que você possa consolar outras pessoas. Então, irmãos, o papel da profecia na igreja é, o pastor está pregando, e o que eu prego para você te serve para você pregar para alguém. Quando, pastor, amanhã, será que é hoje? Nós não sabemos, porém a Bíblia fala que o Espírito Santo te lembrará na hora. Como que ele vai lembrar? Se você aprendeu. Se você veio para o culto, aprendeu a palavra, você tem praticado a palavra, você tem amado a Deus na hora certa, você vai ter a direção do que fazer, porque você aprendeu da palavra. Quem faz isso é o Espírito Santo. Queria eu falar mais, mas eu não vou ter tempo, gente. Na semana que vem eu vou terminar, eu só vou ler com você, só para a gente não fugir da vertente do estudo, lá no versículo de número 10. Olha o que diz aqui. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é
Irmão, até o animalzinho que ele faz lá, o barulhinho dele, eles se entendem? Tudo tem o entende? Quando a gente ora em línguas, quem entende? Deus. Amém, gente? Ah, pastor, isso aí é tudo mentira. Se você não acredita, talvez você precise até de ajuda pessoal. Pastor, eu quero um atendimento pessoal. Mande um zap para mim, pastor, eu não acredito nisso. O senhor tem que me provar, eu vou abrir a Bíblia, eu vou te mostrar, nós vamos orar juntos se for preciso. Mas você não pode ficar duvidando de Deus. Porque você não pode acreditar que Deus salva, não pode acreditar nos dons que Ele concede. Amém, gente? Você tem que acreditar nos dons que Ele concede. Por isso que Ele está dizendo com clareza, toda voz tem uma significação. Então, enquanto eu estou pregando, há aqui um entendimento. Quem está conseguindo entender? Por mais difícil que seja as minhas palavras, a forma de trazer o entendimento, eu acredito que seja entendível o que estou falando. Por isso ele fala, toda voz tem entendimento. Versículo 11, aí ele diga comigo, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim, ou seja, ninguém vai entender nada. Assim também, vós como, vamos junto, desejais dons, procurai sobejar neles, para que aconteça o quê? Quando que a igreja cresce, irmãos? Quando que tem crescimento na igreja? A igreja, falando da igreja agora, quando a igreja cresce? Quando você cresce nos dons espirituais, quando você é a igreja, você vai ganhar gente, você vai ser uma pessoa que vai fazer um papel de um pastor onde você estiver, que vai ganhar almas. Mas que jeito? Porque ele fala, assim também vós como desejais. Ele está afirmando, você que deseja dons espirituais, você vai fazer o quê? Vai ser edificado e a tua igreja vai crescer junto. Por que nós não temos ousadia de pregar para as pessoas? Porque estamos longe de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quando você está pertinho, você não tem medo de falar. Você não pensa o que alguém pode falar, ah, mas isso aí é coisa de besteira, isso aí é coisa de homem. Não, deixa eu abrir para você, a palavra diz assim, 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 assim. É assim que a Bíblia fala. Irmão, como diz um dito, né? Quanto a fatos, não há argumento. Jesus morreu e ressuscitou e vivo está, e Ele está aqui. Ah, pastor, mas como uma coisa dessa? Não sei não, isso aqui, peraí. Se eu não estou vivendo, porque eu não estou guardando o mandamento, não significa que não é verdade. É caso de que eu não estou crendo, mas não quer dizer que eu posso condenar quem crê. Amém? Por isso que ele está com clareza. Esses dons, ele deve ser procurado de que forma? Sobejando. Você aprendeu da palavra hoje? Deixa sobejar essa palavra. Aproveite a oportunidade, quando você tiver a oportunidade, que você aprendeu hoje, transmita. Mas fale com ousadia, fale como quem sabe, não fale com dúvida não. Eu não sei, tem que ver com o pastor. Não, você é a pessoa de Deus que Deus quer usar. Amém, gente? Versículo de número 13. Pelo que o que fala a língua estranha faz o quê? Ore para que se possa interpretar. Eu vou até voltar um versículo aqui, para você não ficar fora do que eu queria falar, só para a gente não ficar fora. Põe o versículo 4 na tela para mim, por favor. O 4 fala assim, ó, o que fala a língua estranha faz o quê? Edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, ou seja, enquanto o pastor está pregando aqui, o que eu estou fazendo? Edificando, eu estou fazendo com que essa igreja, essas pessoas que aqui congregam, cresçam, melhorem, cresçam, o caráter, vida. Amém, Jesus? Jesus cresce e nós diminuímos. É isso que o pastor está fazendo. Então, o que o Espírito Santo faz com a gente, irmãos? O que o falar em línguas faz? Traz crescimento pessoal. Por isso você precisa sim. É necessário orar em línguas, pastor? Sim ou não? Sim, mas eu não falo. Você precisa buscar essa evidência. Por quê? Porque isso significa, é a base de que o Espírito Santo está em você. Como que eu posso provar isso? Atos capítulo 2, eles só puderam pregar, só ganharam almas a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo falando em línguas. No entanto, que a primeira pregação, pense em um pescador, quem gosta de pescar? Deixa eu ver quem gosta de pescar, agora de noite tem mais gente, deixa eu ver os pescadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pessoas, 7, deu mais que de manhã tem 4 só. Pense, por exemplo, uma pessoa que vive da pesca. Não estou falando assim, no intuito de você pensar no conhecimento que essa pessoa tem. Mas normalmente, por exemplo, para ser um pescador, ele não precisa de muita coisa. Precisa de passar em Harvard, por exemplo? Não precisa.
Vai no mato, pega ali uma enxada, sei lá, uma coisa cortante, fere a terra ali, arranca uma minhoca, põe no anzol e joga na água e está feito. Pega uma rede, passa, enfim. Pastor, não precisa de muito entendimento. Estou falando de um homem chamado Pedro, ele que foi um líder da igreja. Ele tinha entendimento, tinha segundo grau, tinha teologia. Qual que era o entendimento que ele tinha, irmãos? Ele tinha o evangelho, ele só aprendeu andando com Jesus. Quando que ele começou a ganhar alma? Quando andava com Jesus? Quem fazia a obra no tempo que Jesus estava com os discípulos? Discípulo ou Jesus? Jesus, porque eles não tinham capacidade para tal. Quem capacitava? Os dons do Espírito Santo. E hoje que estamos aprendendo. Então, quando eles foram cheios do Espírito Santo, o Pedro pega o microfone, igual o pastor aqui, que mal sabe falar, nós vem, nós vai, nós fomos, nós voltemos. Ele abre a boca, um pescador chucro e fala assim, Jesus morreu e fez isso e tal, e tal, e tal. 5.000 pessoas se converteram. Por quê? Quem falou não foi o Pedro, quem fala não sou eu, quem fala é o Espírito Santo. Então, quando isso acontece, que nós entendemos isso, nós entendemos o motivo de você ser cheio do Espírito Santo. E se você não é cheio do Espírito Santo, infelizmente, você está andando contra a palavra de Deus. Por isso, gente, nós não podemos só esquentar banco da igreja, nós temos que ser participantes de igreja. O que é participante? Eu tenho que fazer parte. No dízimo, na oferta, nos trabalhos sociais, amém, irmãos? Nós, por exemplo, em alguns momentos, você já viu o pastor, gente, precisamos de alimento, quem puder trazer arroz, quem puder trazer feijão, quem puder trazer um colchão, quem puder fazer isso, você já viu o pastor fazer isso no grupo da igreja? Ou pedindo na igreja às vezes? O que é essa intenção? Nós trabalhamos como um só, cada um na sua casa, mas nós somos um em Cristo, trabalhamos juntos, no Espírito Santo. Então, será que não é momento de rever os nossos conceitos de crente? Quando a professora avisa que vai ter prova, me ajuda aqui, fugiu aqui, o tique e o teco parou de funcionar aqui. Revisão, obrigado, Fer. Você sabe o que é isso, né? Eu sei que você sabe, até 10, 11 horas da noite estudando. A professora fala, vai ter prova tal dia. O que você tem que fazer na matéria? Eu vou revisar de novo. Quer dizer, você escuta a palavra hoje, e se você deixar muito tempo sem buscar, a hora que você precisar, você vai ser reprovado. E na vida, quando a gente é reprovado, é sofrimento. Quando você entra numa dívida, por exemplo, é sofrido entrar em dívida? Olha, irmão, vou falar para você que eu já passei por essa desgraça. É terrível viver em dívida. Quem já teve dívida? Não precisa ter vergonha, já teve dívida? De você falar assim, Deus, não consigo dormir, Deus, amanhã eu tenho que pagar o irmão Edson, tenho que pagar o irmão fulano, tenho que pagar o ciclano, meu Deus, que vergonha, Jesus, o que eu faço? É horrível. Quando você começa a andar pela palavra, o pouco começa a ser muito. Você começa a ser fiel a Deus, Deus começa a honrar a tua fé, Deus começa a honrar o teu trabalho, quando você está andando na direção do Espírito Santo. Cada passo que você dá é guiado pelo Senhor. Pastor, se alguém da minha família ouvir o que o senhor está falando, fala que o senhor é louco, que chame de louco, porque Jesus disse, para o mundo o evangelho é loucura, para nós o evangelho é o poder de Deus. Para mim, isso é o poder de Deus. O dom de Deus sobre mim, ou os dons dele sobre mim, é o poder de Deus, que me faz ser capacitado para poder falar, Jesus te ama, Ele quer a tua vida, Ele quer salvar você e a tua casa. Para isso, eu não posso abrir só minha boca só como uma pessoa que fala bonito, ou uma pessoa que sabe falar em público. Não, eu preciso da autoridade de Deus. Eu não me esqueço desde quando eu comecei a andar com Jesus. Eu lembro que em 3 meses que eu era obreiro da igreja, o pastor me deu uma igreja. Eu falei, pastor, mas eu não sei nem achar os livros da Bíblia. Quem sabia que existe na Bíblia um livro chamado Naum? Quem não sabia? Sem vergonha pode falar. Não lembrava do Naum, irmão? Tem um profeta chamado Naum, chamado profeta menor. Talvez nas Bíblias menores, né, aquelas Bíblias que são de letras pequenas, não dá nem uma página o livro de Naum, mas é um profeta da Bíblia. E o pastor, abre o Naum. Quem é Naum? Não vou abrir. Né? Não vou abrir. Quer dizer, o pastor me enviou para uma obra, só que o Senhor tinha me enchido do seu Espírito, e tudo que eu havia ouvido de Deus, olha que lindo que Deus me fez lembrar, irmãos. Eu me lembro da primeira pregação que eu fiz. Eu lembro que eu cheguei na igreja, era um dia 17 de dezembro,
Eu lembro que o pastor falou, Jefferson, é você que vai. Eu falei, pastor, mas eu não sei. Eu vou porque Deus vai me mandar e eu sei que Ele vai me ajudar. Fui para a igreja. No culto eu falei, Jesus amado, se vier 50 pessoas, 100 pessoas, o que eu faço com tanta gente? No culto acho que não tinha 10 pessoas no meu primeiro culto. Acho que nem isso não tinha. Mas para mim tinha uma multidão de gente. Quem já falou em público? Fácil falar em público. Talvez você fale bem, né, de relacionamento interpessoal, mas falar em público não é fácil. Eu lembro, irmãos, que para mim foi talvez aquele amor à primeira vista, porque eu falei, Jesus, como eu gosto de falar do Senhor, como eu gosto de falar da Tua palavra, e cada vez que eu abria a minha boca, Deus me lembrava de coisas que nem eu mesmo lembrava que eu sabia. É o Espírito Santo que faz isso com a gente. Por isso nós precisamos entender, Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, mas você precisa aprender. Diga graças a Deus. Eu fico emocionado, irmão, porque eu sei que é Deus trabalhando. É Jesus que quer fazer essa obra em nós, mas muitas vezes não acontece por qual motivo? Porque você não dá atenção. Você está sendo um crente que está vivendo uma vida assim, sabe, de mesmice. Você não está crescendo, faz 20 anos, tem gente que aqui tem mais tempo de crente do que eu tenho de pastor. Do que eu tenho de vida, né? Porque eu sou jovem, 25 anos, todo mundo é. Quem tem mais de 25 anos aí? Então, só a minha idade você já passou eu aí, ó. Mas brincadeiras à parte, irmão, entenda isso. O Espírito Santo, Ele quer se revelar a nós, Ele quer nos dar entendimento, Ele quer nos mostrar o que pode acontecer, e para nós será como uma exortação. Não vá por ali, não faça assim, não age dessa maneira. Não olhe para a mulher do outro, não minta, não engane, não passe ninguém para trás. Minha mãe falava, o castigo vem de cavalo. Quem já ouviu essa? Pocotó, pocotó, pocotó. Você passa alguém para trás, amanhã alguém te passa para trás. Irmãos, nós temos que entender, a palavra ela é viva e eficaz. Guarde essa palavra. Não adianta a gente só ler. Pastor, eu não entendo nada. Não entendo por quê? Por que eu não entendo, gente? Leio, não entendo. Por quê? Você está longe do Espírito Santo. Lembrando, você pode ser filho e estar longe? Pode. Você pode ter sido batizado no Espírito Santo e estar longe? Sim, porque se você, é aquela coisa, se você fica muito tempo sem estudar aquilo, chega uma hora que você esquece. Agora, se você é uma pessoa que está sempre tendo cuidado, por mais difícil que seja, até de memorizar, porque parece, pastor, como é que eu vou lembrar de toda a Bíblia? Você não vai lembrar de toda a Bíblia, o Espírito Santo vai lembrar o que é porque Ele só vai conceder dons para que seja útil para aquilo que Ele quer fazer, não o que eu quero. Igreja da graça, irmão, eu fico tão feliz de falar isso para você. Nós chegamos a 198 nações. Você sabe o que significa isso? A palavra está sendo pregada. Por quê? Porque há pessoas que estão crendo como eu e como você. Pastor, nós estamos em pouquinha gente aqui hoje, mas tem um pouquinho ali, tem um pouquinho lá, tem um pouquinho lá. No mundo inteiro tem gente ouvindo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo tem se revelado para aqueles que têm dado valor à palavra de Deus. Vamos aplaudir Jesus.